Olá, eu sou a doutora Juliana Fernandes, eu sou dentista especialista em prótese e implante dental. E se você já me acompanha aqui no canal do YouTube ou no meu Instagram, você deve me ver falando bastante sobre os tratamentos com Invisalign. Talvez você se pergunte, por que você fala tanto desse tratamento se nem ortodontista você é? Bom, eu tenho vários motivos para falar muito bem do tratamento, inclusive porque o tratamento com Invisalign beneficia muito os pacientes que precisam de prótese e implante. Se você viu o meu vídeo anterior, onde eu mostro o escaneamento de um paciente que perdeu um primeiro molar há bastante tempo, você deve ter visto que esse paciente ele precisou passar por ortodontia, porque como ele perdeu o dente e não colocou o implante imediatamente, demorou anos para ele procurar, o outro dente, o segundo molar, ele inclinou, né, e ocupou bem o espaço que era destinado ao primeiro molar. Então, quando o paciente ele veio na consulta para que a gente pudesse fazer o implante, eu já não tinha mais o espaço adequado para fazer um implante de primeiro molar. E para reabilitar a região, eu precisei indicar um tratamento ortodôntico para ele. Só que eu tô há 12 anos trabalhando com isso. E antes do Invisalign, eu precisava também indicar ortodontia, né? Porque pode parecer que isso é um caso bem pontual, mas na verdade não é. Muitas pessoas acabam precisando passar por um tratamento ortodôntico antes do tratamento com implantes e próteses. Porque, infelizmente, muitas pessoas procrastinam na hora de procurar o tratamento, já que nosso organismo é extremamente adaptativo. Então, a pessoa ela não sabe a consequência negativa dela ter perdido o dente, ela não sabe que os dentes vão se movimentar, que isso vai afetar a oclusão, a mastigação, a estética dela, a fala dela. E ela vai deixando o tempo passar porque o nosso organismo se adapta. Então, ela não procura imediatamente. E isso acontece com bastante frequência. Só que antes do Invisalign, como eu estava falando, o paciente ele precisava passar por tratamento ortodôntico, só que era o tratamento ortodôntico tradicional, com brackets e fios. E esse paciente ele acabava demorando bastante tempo, né, no tratamento, ali às vezes 3, 4 anos, para voltar para a gente poder fazer o implante. Isso impactava muito o tratamento, porque muitas vezes a pessoa desanimava. Ela pensava, poxa, mas eu só vim aqui para colocar um implante porque eu estava com essa ausência dentária e estava me incomodando, e aí eu vou ter que usar aparelho, vou ter que ficar 3, 4 anos de aparelho. E o adulto ele se incomoda muito de usar bracket, porque o bracket ele associa a adolescente, né? Ele acha que isso vai impactar a vida dele profissional. Então, muitas vezes o paciente ele não fazia o tratamento, ele preferia continuar com a ausência, continuar com as consequências negativas da perda dental só para não ter que usar o aparelho. E aqueles que aceitavam, que entendiam a necessidade do tratamento, eles acabavam demorando muito e desanimavam, né? Porque é um tratamento mais longo mesmo. Só que com a chegada do Invisalign, né, o Invisalign se aperfeiçoou muito. Hoje em dia ele é indicado para todos os casos. A gente consegue mostrar para o paciente de forma previsível que ele vai ter um tratamento 50% mais rápido, no mínimo 50% mais rápido que com a ortodontia tradicional. Além disso, não tem os brackets, né? É um tratamento muito estético. Então, o paciente não tem tanto impacto negativo assim na vida pessoal e profissional dele. Então, o Invisalign, ele é um tratamento que, além de transformar a vida dos pacientes, também transformou a minha prática profissional. Porque hoje, a gente basicamente só trabalha com o Invisalign aqui na clínica, tanto para pacientes que querem realmente corrigir a posição dos dentes, melhorar o sorriso, quanto para os pacientes que precisam da ortodontia para depois colocar o implante, como naquele vídeo que eu mostrei para vocês. Então a gente tem visto grandes mudanças, o Invisalign realmente funciona de forma rápida. Então, no caso que eu mostrei para vocês, o paciente ficou menos de 1 ano com o alinhador para que eu pudesse colocar o implante e a prótese, reabilitar a região e a gente terminar o tratamento dele em pouco tempo, né, comparado ao tempo que levaria com a ortodontia convencional.
Além desse benefício dentro da minha especialidade, né, que é economia de tempo, que é estética, tudo isso que eu falei para vocês, o conforto, eu já fui uma paciente de ortodontia tradicional, né? Depois de adulta, já formada em odontologia, eu sentia a necessidade de melhorar meu sorriso, eu tinha poucas correções para fazer, mas naquela época que eu fiz o Invisalign, ele ainda não era tão aperfeiçoado como ele é hoje, e aí eu precisei usar bracket. E apesar de eu ter usado bracket de porcelana, a estética não era igual a do Invisalign, né? Era um aparelho que dava para ver nas fotos, era um aparelho que não é possível remover, então impactava na minha alimentação, na minha higiene, né? Porque o Invisalign você tira para comer e você tira para higienizar, mas o aparelho fixo não. E isso afeta muito. Você não usa apenas escova, pasta e fio dental. Você tem que usar escova interdental, passa-fio. Isso no dia a dia ali de trabalho impacta bastante. Você tem que dedicar muito mais tempo para sua escovação. Então tem muito mais incômodo nesse sentido, né? E também foi um tratamento muito mais demorado do que se eu tivesse feito com o Invisalign hoje em dia, tá? E tinha eventualmente consultas de emergências, né? Às vezes um bracket quebrava, às vezes um fio soltava e ficava ferindo a bochecha. E isso a gente não vê na ortodontia com o Invisalign. Não existe consultas de emergências, porque tudo é muito previsível, tudo é muito confortável. Então, o que eu posso dizer para vocês é que, como profissional, eu vejo diariamente sorrisos sendo transformados na clínica. E como paciente, que um dia eu já fui, eu paro e falo, caramba, se eu tivesse usado o Invisalign naquela época, teria sido muito mais rápido, muito mais confortável para mim. Eu acho que eu teria ficado muito mais feliz. Eu olho para fotos que eu vejo o bracket e penso, eu não teria esse bracket aparecendo. Eu já era adulta, né? Então isso impactava de certa forma para mim. E o que eu posso dizer para vocês é que o Invisalign, ele é um tratamento realmente incrível quando feito por um profissional, né, por um ortodontista experiente na ferramenta. Então, assim, aqui na clínica a gente tem a doutora Simone, que junto comigo, né, a gente tem feito parcerias incríveis nessa parte de reabilitação oral, a gente conversa muito sobre o caso, ela já tem bastante experiência com os alinhadores e sim, a gente tem visto que ele funciona e que ele faz bem para todas as pessoas que usam, porque a transformação ela realmente acontece e o paciente se sente motivado, porque cada vez que ele troca o alinhador, ele vê que a mudança está acontecendo. Então, eu falo bastante sobre o Invisalign por isso, porque ele é um tratamento transformador, que transformou minha prática e que transforma a vida dos pacientes. Se você tiver alguma dúvida sobre esse tratamento, sobre o que eu falei no vídeo de hoje, aproveita e já deixa aqui pra mim. E se você ainda não está inscrito no meu canal, se inscreve, ativa as notificações, que eu tenho programado muitos vídeos legais para falar mais de saúde bucal, sobre a importância de você cuidar dos dentes, dicas e orientações para você, tá bom? Então, tchau, tchau e até o próximo vídeo.